Urgente, Flávio Bolsonaro será o candidato à presidência e pode perder para o Lula. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Flávio é o escolhido oficial de Jair para 2026 e isso pode ser a derrota definitiva para o clã Bolsonaro. Entendo por que agora. O repórter Danilo Moliterno também entra ao vivo conosco porque ele conversou com diversos dirigentes do mercado financeiro para entender essa reação bastante surpreendente do Ibovespa. Em um estalar de dedos, Danilo, a gente viu uma virada de humores. Saímos de 165 mil pontos, máxima do Ibovespa, em mais um dia de valorização, agora para uma queda que superou os 2% em alguns momentos do dia de hoje. O que o mercado teme como eventual indicação de Flávio Bolsonaro a concorrer à presidência da República no ano que vem? Boa tarde, Gabriel, e a todos que acompanham o CNN Money. Realmente surpreendente é a palavra pelo tamanho dessa queda que você menciona, de 2%. Ali por volta da 1h da tarde, a gente tinha acabado de ter essa máxima histórica de 165 mil pontos. Agora a gente chega aos 161 mil pontos, mas o que mais surpreende, talvez, é realmente a rapidez. Foi de uma hora para outra, repito, por volta de 1h da tarde, quando a gente viu o índice cair bastante, começou a ver o dólar acelerar, a gente chegou a ver o dólar tocar R$ 5,29 no dia de hoje. A gente viu ele subir a 5,43, agora tem uma leve acomodação, mas a gente viu ele subir a 5,43, R$ 5,43. E aí é claro que nesse momento a gente na redação já procura nossas fontes, liga para 1, para 2, para 3, para 4, para 5 economistas e todos nesse momento disseram a mesma coisa, disseram que esse movimento tem como protagonista, tem como motor, como motivo essa sinalização do ex-presidente Jair Bolsonaro de que tem como preferido para disputar o Palácio do Planalto em 2026 o seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, senador do PL pelo Rio de Janeiro. Essa sinalização, portanto, é o grande motor para esse movimento. A gente costuma ter esse tipo de movimento em que uma notícia faz uma troca de sinais na bolsa, então a gente já procura de onde que vem esse motor. E nesse caso, todos os analistas são unânimes, quando a gente procura eles nesse momento, em indicar que essa sinalização de Jair Bolsonaro seria a motivação para essa troca. E aí, qual que é a leitura do mercado neste momento? Dá pra gente resumir basicamente em duas sentenças. Primeiro, mais polarização. Segundo, menos reformas. Essa é a visão de que a candidatura de Flávio Bolsonaro, apoiada por seu pai, Jair Bolsonaro, significaria a perspectiva de um país mais polarizado e com menos possibilidades de reformas no futuro. E aí a gente tem um primeiro movimento que está muito focado na figura de Flávio Bolsonaro, que o mercado, segundo esses analistas com os quais a gente conversa, vê Flávio Bolsonaro como menos reformista do que aqueles nomes que seriam outras opções para disputar este pleito de 2026 pela chamada direita. A gente está falando especialmente daqueles governadores de centro-direita que sinalizam uma possível candidatura, especialmente de Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo, mas também, por exemplo, de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, até Romeu Zema, governador de Minas Gerais, além de Ratinho Júnior, governador do Paraná. O mercado vê Flávio como menos reformista, especialmente do ponto de vista fiscal, do que estes outros nomes que poderiam disputar as eleições pela direita no ano que vem. E uma segunda percepção, para a gente finalizar, diz muito mais respeito à perspectiva do que será este pleito. O mercado vê, assim como muitos analistas políticos veem e falam há bastante tempo sobre isso, de que Flávio e qualquer outro filho de Bolsonaro seria menos competitivo diante do presidente Lula num hipotético segundo turno do que qualquer um desses outros governadores de direita, por, na visão desses analistas, ter menos potencial de atrair esse eleitor de centro, de atrair esse voto moderado. Essa é a percepção de um mercado que vê que nesse cenário em que Bolsonaro apoia o seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro, no ano que vem nas eleições pelo Palácio do Planalto, é praticamente certo de que o segundo turno seria entre Flávio e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu 4º mandato. E aí, para a gente amarrar tudo isso, nesse cenário, então, o mercado vê que a perspectiva mais provável seria Lula chegar ao seu 4º mandato, ser reeleito. E é claro, o mercado vê Lula como menos reformista do que aqueles governadores que mencionei anteriormente, especialmente do ponto de vista fiscal. E a gente bate tanto nessa tecla que as críticas que o mercado tem à política fiscal do governo Lula. Então a gente amarra esse movimento que a gente teve na Bolsa de Valores e com relação à Bolsa de Valores também, com relação aos ativos brasileiros frente ao dólar, por exemplo, com essa percepção, essa leitura do mercado financeiro.
Perfeito, valeu. Danilo Moliterno pelas informações, a gente continua atento, a gente se perguntava sobre o que estava acontecendo com a Bolsa de Valores, agora a gente tem as respostas, esse receio de uma mudança completa no tabuleiro político do ano que vem, algo que não estava sendo especulado, o nome de Flávio Bolsonaro pouco aparecia nessas indicações, uma eventual indicação de Michele Bolsonaro já era discutida, inclusive pelo próprio presidente em uma entrevista à CNN, falou de uma eventual indicação da sua esposa, da Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, então a gente continua acompanhando e claro, como é que o PL vai reagir a essas notícias e como o mercado vai reagir daqui em diante com essa virada de humores de repente. Obrigado, Danilo. Continuamos contando contigo. Um bom trabalho a você.